Ok. Bom, para ficar gravado, somente para recapitular, Santa Maria Gorete foi escolhida para ser a padroeira desse apostolado, começado pelas senhoras e senhoritas, porque ela representa, né, um grande exemplo de prática da vida cristã para as jovens, particularmente para as jovens cristãs, em alguns pontos que são de crucial importância nos tempos modernos. Para entender, é claro, eu particularmente sou devoto de Santa Maria Gorete, sendo eu seminarista ainda, eu li a vida de Santa Maria Gorete, eu fiquei realmente encantado pela grande santidade que ela já tinha, com 12 anos de idade. E uma coisa que eu acabei de dizer, mas não ficou gravado, lembre-se, Santa Maria Gorete não é santa porque ela foi martirizada. Ela foi martirizada porque já era uma santa. E para que nós entendamos o tamanho da sua santidade e os pontos, né, os pontos que lhe valeram para ser considerada uma grande santa, vamos ver aqui um pequeno resumo histórico da vida de Santa Maria Gorete. Eu separei aqui um texto, um resumo, e é o seguinte. Maria Gorete nasceu na Itália, em uma pequena vila chamada Corinaldo. Sua família era muito humilde, mas muito unida. Ela tinha vários irmãos e irmãzinhas menores, e todos trabalhavam juntos no campo para ganhar o sustento. Aqui, nessa época, nós estamos falando de uma época da Itália muito pobre. Vocês saberão, ou se já sabem, algum dia vão ficar sabendo, muitos italianos vieram para o Brasil porque a Itália padecia uma grande pobreza. Tanto, tanto assim que a minha família, meu nome é Padre, bom, meu nome completo, Gabriel Graciani Rodrigues. Graciani é um sobrenome italiano, que na época de Santa Maria Gorete, muitos italianos vieram para a América. E os que ficaram lá continuaram numa grande pobreza. E o caso da família Goretti era esse caso. Era uma família muito pobre. Porque a Itália, naquela época, era um país que sofria muito. Nós estamos. Ah, claro, padre, nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando do final do século de 1800. Santa Maria Goretti nasce em 1890. 1890 ela nasceu. Bem, quando ela tinha apenas 9 anos, o seu pai ficou muito doente e faleceu. A família precisou se mudar para outra região, onde começavam a trabalhar em uma fazenda com outra família. Mesmo sendo tão pequena, Maria ajudava muito. Ela cuidava dos irmãos, cozinhava, limpava e sempre estava disposta a ajudar nos trabalhos da casa. Vejam só. Na época, Santa Maria Goretti tinha entre 9 e 10 anos quando eles tiveram que se mudar para uma fazenda. Eles trabalhavam para um produtor e moravam numa casinha dentro da fazenda. Morava o que restou da família Goretti, ou seja, a mãe, que chamava-se Assunta Goretti, a filha mais velha, que era Santa Maria Goretti, e todos os demais irmãos, ademais de 2 homens, que era. Agora fugiu o nome do pai. Era o Alessandro e o pai do Alessandro, que agora me fugiu o nome. E Santa Maria Goretti, ela cozinhava para todos. Fazia o almoço, fazia a janta, limpava a casa, lavava roupa e tinha apenas 9 anos. Apenas 9 anos. Apesar do trabalho duro, continua aqui o resumo da história, Maria tinha um coração alegre, gostava de rezar, falava com Deus e de ser bondadosa com todos ao redor. Tinha um jeito muito meigo e era conhecida por seu sorriso e gentileza. A mãe dela dizia que Maria era sua ajudante mais preciosa. E aqui nós vemos o caráter da santidade simples. Padre, tá bem, era uma moça boa, mas o que a tornava uma grande santa? Que ela
pegava essa ocasião de tanto sacrifício e oferecia todas essas coisas a Deus. Ela, eu lembro-me, quando eu li a história de Santa Maria Goretti, ela teve que se preparar durante 1 ano ou 2 anos para a sua primeira comunhão, mas ela era muito atenta às palavras do padre durante o sermão. Então, esse coração alegre que ela tinha, essa alegria que ela tinha, imagine, uma a Carol tem quantos anos? Acho que é aí, por aí, 9 ou 8, não chega a 10. Padre. 9, então, como se fosse a Carol. E no meio de tantos trabalhos não tinha tempo nem para brincar. Mesmo porque ela não tinha com quem. Os seus irmãos eram todos menores. Os que podiam trabalhar no campo já trabalhavam. Via pouco a sua mãe durante o dia e cuidava dos seus irmãos. Então, que tempo sobrava para brincar? E tudo ela consagrava para ajudar a sua mãe, porque ela via o sofrimento de sua mãe. A mãe de Santa Maria Goretti trabalhava na roça. Ela ia pegar enxada, trabalhava de sol a sol, chegava em casa cansada, porque ela tinha que prover para a família, porque o pai tinha falecido. E como a Santa Goretti não quis se casar de novo, mesmo que era possível, mesmo que ela já estava viúva, não, ela ficou sozinha e teve que trabalhar. E Santa Maria Goretti via todo esse sofrimento da sua mãe e queria acompanhá-la. Então, nesse detalhe, Santa Maria Goretti já demonstrava um coração muito grande. Porque lembrem-se sempre, Deus não mede o tamanho das nossas obras, senão como nós fazemos. O que nós podemos pedir para uma menina de 9 anos? Que escreva um livro? Que saia na rua pregar o evangelho? Não, o que a gente pede para uma criança de 9 anos é que ela obedeça os pais, que ela ajude no que for necessário nas coisas da casa e que, acima de tudo, Deus seja o centro daquela alma. Porque uma pessoa de 10 anos, 9 anos, já tem consciência dos seus atos. Então, eh, em toda a vida de Santa Maria Goretti, nós vemos que Deus foi o centro, foi o centro da sua da sua juventude, da sua infância, de toda a sua vida, mesmo que tenha sido uma vida curtíssima, viveu só 12 anos, mas lembre-se, ela era muito atenta às palavras do padre e colocava aquelas palavras em prática. Continuando aqui o relato. Na fazenda havia também um jovem chamado Alessandro, que eu falei ali para os senhores que moravam na mesma casa. Num setor da casa morava a família Goretti, no outro setor morava um senhor com o seu filho chamado Alessandro. Ele, Alessandro, era um rapaz que às vezes se irritava facilmente e não fazia boas escolhas. Por exemplo, o pai dele também não era muita fluxicheire, não, porque eles brigavam com Santa Maria Goretti, porque às vezes a roupa estava mal lavada. Imagina, uma menina de 9 anos vai ter alguma falha. Ou às vezes a comida não era tão boa, ou a comida estava fria. E eram muito bruscos com Santa Maria Goretti. E um dia ele tentou obrigar Maria a fazer algo que ela sabia que não era certo. E Maria tinha um coração puro e queria fazer sempre o bem. Recusou com firmeza. Ela dizia: Não faça isso, Alessandro. Deus não quer isso. Lembrem-se que o que nós mais devemos cultuar aqui na Terra é a nossa relação com Deus. Todas as demais coisas são secundárias. Tudo vem depois de Deus. Então, qualquer coisa que me afaste da minha relação com Deus deve ser algo que deve ser afastado do meu dia a dia, afastado da minha vida. Amizades, ambientes, conversas, roupas, músicas, filmes, todas coisas que, como aprendemos de Santa Maria Goretti, são um pecado, nos afastam de Deus, atacam a nossa pureza. Por isso que Santa Maria Goretti é santa da pureza. Por quê? O que é a pureza? A pureza é aquele aspecto da alma
que faz com que a alma seja agradável a Deus. E a impureza é o pecado, desde, contemplado desde todos os pontos de vista. E aqui, nesse acontecimento, nós vemos a prática da virtude em grau heróico de Santa Maria Gorete. Toda pessoa que é canonizada, ou seja, toda pessoa que é considerada um santo pela igreja, passa por um processo, né, que toda pessoa canonizada passa por um processo de canonização. Nesse processo de canonização, os homens da igreja, os sábios da igreja, eles procuram pelo menos uma virtude que tenha sido exercida em grau heróico, ou seja, num grau que aquela alma tenha que ter uma santidade muito grande para conseguir agir de tal maneira. Vamos pensar aqui. Grau heróico. Vamos, falem alguns. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, grau heróico de quê? Pobreza. São Francisco de Assis praticou a pobreza evangélica de modo heróico. É o santo que vivia vestido de trapos, pegava as coisas da igreja para dar para os pobres na rua. Ou Santo Tomás de Aquino exerceu a virtude da estudiosidade de maneira heróica. E assim sucessivamente. Todo santo canonizado exerceu uma virtude em grau heróico. Qual vocês acham que é a virtude que Santa Maria Gorete exerceu em grau heróico? Se alguém souber, liguem o microfone e fale. Só as meninas, hein? A pureza, padre? Também. Mas a virtude que a tornou santa, canonizada, foi o perdão. Porque o perdão é uma virtude. Saber perdoar. Que é uma coisa que nós pedimos sempre e nos comprometemos com Deus cada vez que nós rezamos o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas, padre, por quê? Vejam, como eu disse, esse jovem Alessandro, ele queria que Santa Maria Gorete cometesse um pecado. E ela se resistiu firmissimamente àquilo e ela repetia várias vezes, não, Deus não quer. E, inclusive, uma das coisas que torna esse sofrimento em Santa Maria Gorete tão dificultoso é que ela sofreu sozinha. Ela tinha medo e vergonha de falar com qualquer pessoa, nem mesmo com a sua mãe. E ela sofreu sozinha, até que esse rapaz, Alexandre, ou Alessandro, a ameaçou com um estilete que utilizava-se para debulhar o milho. Vocês sabem o que é debulhar o milho? O milho, quando o milho já está maduro, né, duro, né, não um milho verde, mas maduro, usava-se um estilete para debulhar o milho à mão. Estamos falando lá de 1900. Né? Debulhava-se à mão o milho. E esse jovem ameaçou Santa Maria Gorete com esse estilete. E ela se manteve firmíssima. Ele tinha 22 anos e ela 12. E ela, com uma maneira muito firme, exercendo uma virtude que é vivificada pelo dom do Espírito Santo, que tem o mesmo nome, chamado fortaleza. Ela teve uma fortaleza muito grande diante do seu agressor. E ela disse: não, Deus não quer, isso é pecado. E ela recebeu 14 punhaladas. E depois que ela sofreu todo esse martírio, ela só repetia uma coisa: Alexandre, eu te perdoo.
eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Essa foi a virtude que Santa Maria Gorete exerceu em grau heróico. E esse perdão foi muito prolongado. Santa Maria Gorete não morreu na ocasião do seu martírio. Ela ficou entre 8 e 9 horas padecendo uma agonia muito grande e no final das contas ela faleceu, ela morreu por uma infecção generalizada. Lembre-se, o instrumento era utilizado para debulhar milho. Então aquilo estava tudo infectado. E ela já com todas as feridas em seu corpo, todas as feridas em seu corpo, no hospital, que ela tinha sido levada para o hospital, e lá tinha um sacerdote assistindo tudo aquilo, e ela repetia sem cessar: Alexandre, eu te perdoo, Alexandre, eu te perdoo, Alexandre, eu te perdoo. E uma das suas últimas palavras foi: Alessandro, eu te perdoo e eu quero que estejas comigo no céu. Esse é o verdadeiro perdão cristão. Vejam só, uma menina perseguida, que sofreu sozinha, que se ofereceu absolutamente ao serviço de Deus, ao ponto de não querer cometer pecado algum, porque era uma coisa que desagradava a Deus, e todo o tempo pedindo perdão pelos seus agressores. Vocês não pensam em ninguém, não? Quem que fez isso primeiro? Quem que falava? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Quem que fez isso? Quem que falou isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam a configuração dessa menina com nosso Senhor. Vejam só, é o mesmo jeito de se oferecer a Deus, sofrendo, morrendo injustamente por injustos agressores e pedindo perdão por todos eles. E apenas 12 anos. A fortaleza que ela tinha. Imagine se acontecesse com qualquer outra pessoa, se chegasse alguém e apontasse com uma faca e dissesse: ah, fale uma mentira, ou roube uma coisa para mim, ou faça qualquer outro pecado. Quantas e quantas pessoas iam ceder a esse pecado? E não, ela se manteve firmíssima e entregou sua alma a Deus e conseguiu imediatamente a conversão do seu assassino. Vejam só. Essas palavras tocaram profundamente o coração de todos os que estavam ali. Ali naquele ambiente do hospital. Né? Voltando aqui ao relato, estava Santa Maria Gorete, deitada na cama de hospital, sua mãe presente, um médico e um sacerdote, que tinha sido o sacerdote que lhe deu a primeira comunhão, que diga-se de passagem, que quem tinha ajudado Santa Maria Gorete a aprender a ler para estudar o catecismo tinha sido mesmo Alessandro. Então ela tinha sido foi muito agradecida ao Alessandro e o queria como um irmão. Mas, é claro, depois de tantas feridas e com uma infecção muito grande, Maria morreu, faleceu, entregou sua alma a Deus. E Alessandro foi levado para um lugar chamado cadeia, foi preso. E vejam só, ele não fugiu, esperou a polícia em casa. Ele viu imediatamente o grande pecado que ele tinha cometido, viu imediatamente que ele tinha que pagar por tudo aquilo, esperou a polícia em casa. Não fugiu, não resistiu à prisão. E na prisão,
rezou o seu primeiro ato de contrição. Vejam só, que a intercessão dessa santa em vida já conseguiu, poucas horas depois da sua morte, a conversão do seu mesmo agressor. Depois que Maria morreu, Alessandro foi levado para um lugar onde precisaria aprender a ser uma pessoa melhor, a prisão. No começo, ele não entendia por que Maria tinha dito que o perdoava, mas com o tempo ele começou a pensar em sua atitude e se sentiu muito arrependido. Certo dia, Alessandro teve um sonho muito especial. Ele viu Maria em um jardim, sorrindo e oferecendo-lhe flores. Isso mudou seu coração para sempre. Ele se tornou um homem diferente, mais bondoso e arrependido do que havia sido antes. Ele ficou 30 anos preso e depois, quando ele já tinha mais de 50, quase 60 anos, ele foi morar num convento franciscano, não virou frade franciscano. Ele foi morar num convento franciscano e ele era o jardineiro daquele lugar. Muitos anos depois, Alessandro foi até a mãe de Maria, Assunta Goretti, para pedir perdão. Ela o perdoou, mostrando que o amor pode transformar até as situações mais difíceis. Vejam só de onde Santa Maria Goretti aprendeu a virtude do perdão. A sua mesmíssima mãe perdoou. Foi uma mulher de muita virtude também, Assunta Goretti. E aí nós vemos a grande necessidade de que as moças, né, se eduquem de maneira cristã para poder passar aos seus filhos, passar à sua geração a verdadeira doutrina cristã. Porque, lembre-se, a santidade não é flutuar e fazer as pessoas enxergarem de novo que eram cegas ou tirarem as pessoas das cadeiras de roda. Não, não, não. A santidade é o amor a Deus, em grau heróico, de maneira absoluta. Por causa de sua pureza, continua aqui o relato, sua bondade e principalmente a sua capacidade em perdoar quem a feriu, Maria Goretti foi proclamada pela Santa Igreja como santa. E até hoje é lembrada como a santa das crianças, dos jovens e da pureza de coração. Das crianças, dos jovens e da pureza de coração. Das crianças, por quê? Porque ela ensina como ser uma criança santa. Mas não com coisas extraordinárias. Não com coisas assim a Santa Maria Goretti flutuava, ela ia para a escola flutuando de tanta santidade. Não. Obediência, ajudando em casa, estudando de maneira diligente, preparando-se com muito entusiasmo para a Santa Comunhão, muito entusiasmo, comungando como se fosse a última vez. E a pureza de coração. Aqui, lembre-se sempre, qualquer pecado, não importa qual seja, uma mentira, um palavrão, uma roupa imodesta, todas essas coisas ferem a nossa pureza de coração. Todas essas coisas. Vejam só. Se alguém viesse e perguntasse, padre, o senhor pode. O senhor quer vir no meu aniversário hoje? Eu não estou com vontade de ir. Aí eu vou lá e falo, não, eu não posso ir porque eu estou com dor de dente. Mentira. É uma mentirinha leve. Só que eu estou colocando por cima da glória de Deus uma bobagem. Que no caso é uma mentira. Que eu simplesmente poderia ou ir no aniversário ou falar que não. Então lembre-se, a luta contra os pecados e a prática das virtudes é algo do dia a dia. Façam força para não contar essas mentirinhas, que é típica coisa de criança. Por quê? Se nós cedemos essas pequenas coisinhas, nunca vamos alcançar essa santidade simples de Santa Maria Goretti. Só que lembre-se, o que Nosso Senhor falou, quem é fiel no pouco será fiel no muito. A vida de Santa Maria Goretti, ela é o exemplo disso. Porque imagine, bom, era um grande sacrifício, mas ela limpava a casa, fazia comida, cuidava dos irmãos. Uma tarefa que parece que qualquer um pode fazer. Mas se enfrentar diante de um agressor com uma faca na mão e manter-se firme, não é para qualquer um. E a sua fidelidade para com as coisas pequenas
lhe valeu a graça do martírio. Vamos ver aqui alguns pontos sobre a canonização de Santa Maria Goretti. Após a morte de Maria, em 1902, muitas pessoas conheceram a sua história e começaram a contar sobre a sua pureza, fé e perdão heróico. Perdão heróico. Aos poucos, muitos fiéis passaram a pedir graças por sua intercessão. Aqui é só um detalhe. Para que uma pessoa seja canonizada, se ela seja considerada santa, precisa de pelo menos 2 milagres. Um milagre comprovado pela igreja habilita o processo de beatificação. E depois desse milagre, um segundo milagre deve ser comprovado pela igreja para habilitar o processo de canonização. Qual que é a diferença, padre? Quando uma pessoa é beatificada, essa pessoa é apresentada para toda a igreja, como santa. E a canonização é a permissão do culto público desse santo. Por exemplo, Beato Julião Eimardo. Beato Julião Eimardo. Nós podemos considerá-lo como um santo, ele está nos céus, ele é uma pessoa exemplar, mas ele não pode ter assim, uma imagem dele sobre o altar, porque ele não teve tempo para ser canonizado ainda. Agora, vamos ver aqui qual foi, assim, em poucas palavras, o milagre da beatificação, que foi a cura milagrosa de uma mulher chamada Assunta Carlini, era charada sua mãe. Assunta Carlini sofria uma grave doença dos pulmões, considerada incurável naquela época. Por que aqui esse detalhe é importante? Porque Santa Maria Goretti teve seus pulmões perfurados. Ela invocou a intercessão de Santa Maria Goretti. Foi curada repentinamente, completa e sem explicação médica. Os médicos e teólogos estudaram o caso por anos, até reconhecê-lo como um milagre. Com isso, Maria Goretti foi beatificada dia 27 de abril de 1947 pelo Papa Pio XII, com a presença da sua própria mãe, Assunta Goretti. Já idosa, é claro. Algo muito raro e comovente na história da igreja. Só teve dois santos que as suas mães presenciaram a beatificação. E são dois santos jovens. São Luís Gonzaga, tinha 21 anos quando ele faleceu, e Santa Maria Goretti. Somente esses dois santos foram canonizados na presença de sua mãe. Vocês imaginam um negócio desse? Imagina, Aline, daqui a, sei lá, 40 anos, olha, Santa Carol, a santa dos caixinhos dourados. Ou a Priscila, a segunda Santa Cecília, a Santa Manu, a santa do violino e do piano. É uma coisa muito... Ele está dando risada, mas é uma coisa muito impactante para uma mãe. Agora, depois disso, depois da beatificação, também foi comprovada a sua canonização. E foi a curação instantânea de uma menina chamada Teresa de Sansa. Teresa, não a Teresa a Terrível, de São José dos Campos, mas outra Teresa. Teresa, de 3 anos, sofria poliomielite, doença que paralisava os membros, assim como os membros de Santa Teresa de Santa Maria Goretti se paralisaram por causa da infecção que ela teve. A criança estava com a perna totalmente paralisada. Após um novenário, uma novena, pedindo a intercessão de Santa Maria Goretti, a menina acordou curada de forma completa e imediata. Exames médicos posteriores confirmaram a recuperação sem qualquer explicação natural. Por causa deste milagre,
Santa Maria Gorete foi canonizada em 24 de junho de 1950, novamente pelo Papa Pio XII, na Basílica de São Pedro. Foi uma das canonizações mais numerosas da história, com mais de 250 mil pessoas presentes. Entre elas, entre essas 250 mil pessoas, sabe quem estava lá? A mãe dela. A única santa, que foi canonizada na presença de sua mãe. Geralmente, quando... geralmente não, nessa época já se acontecia. Quando o Papa canonizava os santos, fazia-se um mural muito grande coberto com um véu. E terminada as palavras da canonização, aquele véu caía com a imagem do santo. Aí imagine a mãe vendo a imagem da própria filha. Imaginem a mãe indo à missa, presta atenção, a missa da sua própria filha. Que a Santa Maria Gorete tem uma missa própria dentro do Santoral Romano. Próprio para um lugar da Itália. Mas é muito possível que ela tenha participado da missa da sua própria filha. Ô, Então, padre, eu pesquisei aqui, achei uma imagem. Será que é do dia da canonização? Eu tenho essa imagem impressa em cima da minha. É que ela está assim do lado do caixão. Não, tem uma imagem bem grandona, assim. Deixa eu abrir aqui para o senhor ver. Vai que é, né? Pera aí. Será que é? Vou colocar aqui. Essa piquititica. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Ah, sim. Não é essa que eu dizia. Essa é um retrato, né? Isso é um desenho. É um retrato da missa de canonização. Mas tá. tem uma foto que é muito emocionante, que é na procissão do corpo, né, de Santa Maria Gorete, que foi depositado em uma basílica em Roma. E, claro, do lado da procissão estava a mãe dele. Tem uma foto disso. Eu tenho a foto no meu quarto. Será que tem aqui no Google? Com certeza. Muito dificilmente não tem. Eu achei foto dela e do algoz dela. Então, que inclusive ele esteve presente de maneira distante na canonização também. Então, resumidamente, a vida de Santa Maria Gorete, ela é uma vida de simplicidade no serviço a Deus, e aí está ele mesmo, tadinho. Que ele se converteu, né? Uhum. Ele cuidava do jardim, cuidava de uma capela de uns franciscanos, varria, sim. A simplicidade no serviço de Deus nas coisas pequenas, na obediência, na amabilidade, né, sempre alegre, fervor, né, para com a Sagrada Eucaristia, e nada de rancores. Né? Imagine-se, algumas com certeza têm irmãos aí e devem brigar e devem fazer isso, aquilo, outro. Lembre-se que a padroeira desse apostolado, ela perdoou a pior das injúrias, né? Que foi alguém que quis tirar a Deus de dentro de sua alma. Então, pratique, né? Pratique essa virtude, a virtude do perdão. E depois eu posso procurar em português e mandar para fazerem, né? A novena de Santa Maria Gorete, que ela foi a última santa canonizada, santa, né, virgem e mártir canonizada na história da igreja. Tem tantas outras, né? Santa Inês, Santa Ágata, Santa Cecília, tantas e tantas santas, Santa Filomena, tantas e tantas santas canonizadas. E ela está aqui. Ali. Eu achei, a única imagem que eu achei no Google foi Essa essa. é a única imagem dela. Única imagem não, ela é uma foto, né? Imagem verdadeira, né? Sim, imagem verdadeira, grande santa, grande santa. Lembre-se, não é santa só porque ela foi martirizada como se fosse só,
mas senão porque ela já era grande santa. Bom, meninas, eu acho que eu vou deixá-las por aqui. E escutaram? Isso parece um furacão que está passando aqui. Meu quarto deve ter virado de cabeça pro ar agora. E agora eu tô aqui no seminário. E aqui no seminário tem um pequeno detalhe, tem horário para tomar banho, e a água, se a gente não se apressar, a água quente acaba. Então, vou deixá-las por aqui. Rezamos a Subtum Presidium e Ave Maria. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Subtum Presidium, confugimus sancta Dei Genetrix, nostra precationes in specie necessitatibus, sede periculis cunctis, vivono sempre virguliosa benedicta, noscum prolepia, benedicat Virgo Maria. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ah, só um detalhe. Alguém tem alguma pergunta? Rapidamente, agora. Não, padre. Padre, Oi, qual a diferença de castidade e pureza? é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa você falar branco e claro. É a mesma ideia. Que mais? Bom, se ficou tudo tão claro assim, me sinto lisonjeado. Até loguinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, padre. Tchau, padre. Obrigada. Nada. Benção. Tchau, padre. Salve Maria. Tchau, padre. Salve Maria. Bem. Tchau, meninas. Deus abençoe. Salve Maria. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Beijos. Deus te abençoe, amor. Tchau.